E você não tem aí, que eu conheço, que eu saiba, pelo menos algum Hermenegildo Sarney de 1800 e pouco, que abriu uma estrada de ferro e abriu uma região toda lá, né? Você não vê isso. E lá você vê. Lá você vê. E o que era interessante, né, não era só assim uma família ou outra, era a composição disso tudo, né? Era a composição disso. Na década de 30, isso ficou bem evidente com alguns escritores, né? Como o John Steinbeck, como o Hemingway, né? Que marcava muito bem. Ele tem um livro chamado Paris est une fête, né? A festa móvel, né? Que ele dizia justamente isso, que tem algumas pessoas que na associação formam um aspecto. Só que ele estava falando sobre a aristocracia artística, né? Mas nos Estados Unidos, o J.P. Morgan, né? Como é que chama aquele que morreu no Titanic, que eu esqueci agora? Agora esqueci. Mas, assim, tinha uma dinastia de pessoas que foram os fazedores da América, né? Os fazedores. Então, era uma dinastia de grande dinheiro, de grandes realizadores, que depois viraram políticos, né? E isso foi mais ou menos a história das dinastias americanas, né? E agora são os mexicanos, são os cubanos, são todos os outros imigrantes. Tá Obama, né? Obama não é exatamente um sobrenome. Eu nunca imaginei, né, eu acho que na época do Roosevelt eles não teriam nenhum garçom chamado Obama, né, na Casa Branca, né? E hoje eles têm um presidente chamado Obama, né? Por sinal muito bom, né? Quer dizer, está mostrando assim, esse vento sopro que está batendo no mundo, né? Eu gosto de sempre pensar assim, o que um historiador diria daqui a 100 anos, né? Que se ele olhasse esse momento assim, é que o imperialismo americano, como as pessoas vermelhas aqui gostam de dizer, né? O imperialismo americano morreu mesmo, né? Agora o que existe é um outro tipo de império, é um império econômico, ele é pluralístico, ele é feito de muitos tipos de pessoas diferentes, né? A gente vai olhar e talvez um pouco de saudade daquilo ali, né? Porque representa uma época bonita, né? Uma época bonita dos Estados Unidos, mas que não fez tanto bem para o resto do mundo. Agora, se nós fizermos uma comparação, claro, com a nossa realidade política, os grandes nomes políticos brasileiros, na verdade, eles não deixaram herdeiros. Vargas, quando muito tinha Ivete Vargas, que era uma sobrinha de uma cunhada, enfim, tinha apenas o sobrenome Vargas. Leonel Brizola não deixou nenhum sucessor político de linhagem, Juscelino Kubitschek, mesmo o Luiz Inácio Lula da Silva, que é um político pop, ele não tem uma linhagem, ele não tem uma descendência... Só os Sarney's e os ACMs, Só os Sarney's e os ACMs, que a gente pode classificar muito mais na categoria de coronéis regionais do que propriamente dito de políticos. Quer dizer, isso mostra que, na verdade, nós não conseguimos, historicamente, constituir elites realmente no sentido positivo de governantes? Não, principalmente pelo fato, veja assim, que aquelas elites, como a gente chama, elas são elites intelectuais mesmo. Todos eles, por exemplo, os Kennedys, todos mesmo o Ted, que é considerado o bobão da história, que não era bobão coisa nenhuma, todos eles tinham... Mas era o que tinha menos brilho, né? É o que tinha menos brilho. Ele era o caçula, né? Então fazia mais estripulia naquela época, né? Na verdade, o Jack Kennedy nunca foi a escolha do pai dele, do Joe. Nunca foi a escolha do Joe. O que ele queria era o Joe Kennedy mesmo, né? Que era um sujeito magnético mesmo, diferente. Eu acho que a história americana teria sido muito diferente se o Joe Kennedy tivesse sido presidente. E não o John Kennedy. E não o John Kennedy. Nem lembrar do John Kennedy, né? Porque comparado ao Joe, né? O John era só uma constelação, uma estrela menor numa constelação. O Joe Kennedy realmente era um sujeito extraordinário. Mas todos tinham uma coisa em comum. Eles tinham uma educação e uma instrução impecável mesmo. Eram todos intelectuais. Todas pessoas muito bem instruídas, muito bem educadas e muito educadas dentro do modelo liberal, é claro, né? Quer dizer, isso pode ser criticado por outras pessoas hoje em dia, né? Mas é o que era lá. Era um gentleman mesmo, né? Era a raiz da nobreza, era o último da nobreza europeia, né? E não mais uma nobreza de terra, uma nobreza de poder, era uma nobreza intelectual, né? Então, assim, é claro que todos os Kennedy tinham uma admiração enorme pelo pai, né, pelo Joe Kennedy, porque o Joe Kennedy, apesar de ser um pirata com um papagaio no ombro, também não era um homem bobo, era um homem extremamente inteligente, extremamente bem educado. Então você vê que isso era uma tradição de conhecimento, uma tradição não era tudo de orgulho, como você vê, por exemplo, nos ACMs, que era mais orgulho, né, mas você não vê nenhum deles tão brilhantes assim, né, escrevendo livros interessantes, né,
fora o Sarney, que eu nunca achei interessante os marimbondos dele, né? Nunca achei interessante os marimbondos dele, mas assim, você não vê essa elite intelectual, né? E acho que isso faz parte de um sonho antigo, né? Um sonho que você podia chamar um sonho robesiano, né? De que eram as elites francesas principalmente, que estavam destinadas ao princípio que eles chamam de universalização, né? Quer dizer, todos os seres humanos eventualmente vão chegar neste modelo, né? No modelo francês. E depois veio o cientifismo, né? Que foi um outro modelo, e agora esse modelo relativista, agora, né? Pluralista, quer dizer, agora você não precisa ser um gentleman inglês para você ser considerado uma pessoa competente, né? As pessoas são competentes dentro da cultura delas, dentro da miscigenação da cultura. É uma visão totalmente diferente de história que está acontecendo, né? Mas eu acho que de uma vez por todas o Ted Kennedy mostra assim, que caiu mais um chip, né? Quer dizer, caiu mais um pedacinho daquele sonho universalista, né? De que aliás é o meu sonho, né? De que todos os seres humanos, respectivo de raça, cor, credo, ou seja lá o cruz credo, seja o que for, né? Que todos nós atingimos um nível de comportamento e um nível de conhecimento que não seja assim uma imposição de uma classe ou de outra, que seja o resultado natural da evolução do ser humano, né? E isso é o universalismo, é o que as pessoas pensavam antigamente. Eu continuo pensando isso. Eu acho que quando lá no meu consultório eu tenho uma biblioteca cheia de livros, né? E eu fico olhando aquilo e falo assim, quem sabe eu fico pensando às vezes assim, eu sou o cara da pontinha daqui, né? Quer dizer, eu vejo aquela cadeia de pessoas atrás de mim, né? E eu sou uma pessoa que estou simplesmente seguindo essa tradição, uma coisa bem darwiniana, né? Mas o mundo está pensando diferente. O mundo chama isso de elite, chama de aristocracia. Eu não chamo, eu chamo isso de darwiniano, né? Em que todas as pessoas vão ser mais ou menos iguais, eventualmente, né? Mas isso é um assunto muito discutido, né? Inclusive muito pertinente para a educação, né? Como que as pessoas vão ser educadas e como vão ser instruídas. Mas nos Estados Unidos isso foi, o universalismo é o tipo de pensamento que existe, que todo mundo, no fim, vai ser um nobre francês, né? Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos continuar falando também sobre senadores. É só um instante.